Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcos, aluno da Uniaselv. Conforme as diretrizes da universidade, fiz um vídeo explicando sobre os processos da construção da ponte treliçada. Bem, a ponte treliçada ela foi construída com um comprimento de 42 centímetros, 12 centímetros de largura, com cola tenaz lavável, 90 gramas, né? Ela aguentou 70 quilos, ela não teve deformação plástica, né? Então foi possível colocar até 70 quilos em cima dela. Ela tem um peso de 380 gramas, uma altura de 17 centímetros e uma área de bandeja de 504 centímetros quadrados. A área dos apoios foi 568 centímetros quadrados, com a quantidade de palitos de 364 unidades. Infelizmente ou felizmente, né, a ponte não deformou. Agora continua aí para ver os processos da construção da ponte.